ouvir o que o Senhor irá falar. Tua palavra vai minha vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a videira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta, e todo o ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós que estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muitos frutos e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Bonita igreja, aleluia, 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 aleluia. Vamos sentando. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar e eu me abrir pra te amar. Nem precisa perguntar. Te amo. Há um clima todo diferente. Há um clima todo diferente que aquece, mexe Com o coração da gente. E aí a gente diz o quê? Com força. Como um sonho. É como um sonho, eu me dou por inteiro. Teu é o meu coração, e ao teu lado eu sempre sigo. Já não há mais talvez, basta querer pra te ver outra vez. O tema da pregação: a partir da videira
é o convite para estar ligado. Quem se desliga, infeliz se torna. Quem ligado está, se resolve. Consegue se resolver com a seiva que vem e que a planta tem para os galhos todos e as folhas. Por isso que pessoa feliz não incomoda os outros. Pessoa feliz não incomoda os outros. Toda vez que nós queremos falar de Deus para alguém, a primeira coisa que devemos dizer é: Deus ama você. Você é amado por Deus. Se você quer falar de Deus para uma pessoa, comece com essa frase: Deus ama você. Você é amado por Deus. Você não vai, no primeiro momento, querer falar de Deus perguntando para a pessoa por onde ela andou, com quem ela andou, o que ela fez. Você não vai dar lição de moral. Você não vai abrir a catequese e dizer quais são as regras da igreja. Não. A própria igreja nos ensina que o primeiro anúncio de Deus a uma pessoa é que Deus a ama. O querigma, Deus te ama. Apesar de tudo que tu já fez na tua vida, apesar de tudo que tu já errou, apesar de todos os lugares por onde tu andou, apesar de todas as coisas que tu já fez, Deus te ama. É interessante que a regra da igreja coincide com a regra da vida. A primeira coisa que uma pessoa precisa aprender na vida qual é? É se amar. É se amar. Quando eu nasço em um ambiente sadio, as pessoas que me cercam são sadias, elas vão me interpretar não como uma extensão delas. Eu não sou uma extensão de ninguém nessa terra. Eu não sou extensão de nenhum outro ser humano nessa terra. Eu sou eu. Eu sou eu. Há pais que interpretam os filhos como suas extensões. Então, olham para eles com muitas projeções. Muitas vezes querem que os filhos façam aquilo que eles não fizeram, que estudam o que eles não queriam ter estudado, ou que eles não estudaram ou não puderam ter estudado. Às vezes querem que os filhos herdem a sua empresa, das quais eles não têm vocação para herdar aquela empresa que o pai construiu ao longo da vida toda. E isso não é amor, mas parece que é amor. Mas onde já se viu, o meu filho não quis dar continuidade na minha empresa. Parece que é amor de pai que o filho dê continuidade na empresa, mas isso não é amor. Não é, mas parece que é. Por que não é amor? Porque a vocação do teu filho não é a tua vocação de pai. A vocação dele não é a tua. Talvez tu seja um excelente empresário, administrador, o que tu põe a mão vira ouro, mas não é do teu filho. Ele tem uma outra perspectiva. Então é muito cruel às vezes querer impor para um filho aquilo que eu, pai, faço na minha vida. Às vezes eu olho para o outro e imponho todas as minhas necessidades e acho que isso é amor, e com o tempo eu vou me desmentindo. E isso não é amar. Amar é você olhar para o outro e esperar a surpresa que ele pode ser. Educar um filho no amor é isso. É você ir dando terreno para que ele pise, ande e mostre quem ele é. Claro que a disciplina é importantíssima e que ela não tem nada a ver com não amar. Aliás, disciplinar alguém é amar. Disciplinar alguém é amar. Disciplina é amor. É ela que gera um ser humano equilibrado. É a disciplina que gera um ser humano capaz.
Se tu não tem disciplina no comer, tu vai comendo tudo que aparece. Daqui a pouco é diabetes, é triglicerídeo, é colesterol, é tudo. A disciplina, povo, é amor. Pais que dão disciplina aos filhos é porque amam, tem amor. Disciplina é amor, é ela que gera um ser humano equilibrado. Você vai decidir pelo filho que ele não tem condições de decidir por si só, naquela fase da vida dele, naquele momento da vida dele. Por exemplo, quando você percebe que seu filho gosta mais de verde que azul, e você mais de azul do que verde, será um gesto nobre da sua parte aceitar que ele goste do verde e não do azul como você gosta. À medida que você percebe que pode contar com seu filho na educação dele, tenha respeito por aquilo que ele manifesta como um desejo genuíno dele. Às vezes, seu filho quer uma outra coisa e você não aceita. Identificar e aceitar o que o outro quer, o que o outro gosta, é um ato de amor. É um ato, uma forma de manifestar amor. Muitas vezes, a autoestima se estabelece quando o seu filho vê que, ao contrariar você, você não ama o suficiente, porque você vai ficar chateado. E aí temos muitos filhos que fazem para agradar, mas não fazem porque amam, porque o coração está ali. Agora, quando ele percebe que você está com ele, ajudando a descobrir o mundo, a autoestima vai crescendo muito. O anúncio do Evangelho se faz importante para você saber se é amado ou não, devido à sua capacidade de absorver o Evangelho que lhe é colocado. Quando você vai anunciar o Evangelho e ele diz, Deus ama você, isso não vai repercutir dentro da pessoa se ela não se amar também. Por isso que a primeira atitude, a primeira tarefa do ser humano é aprender a se amar. Como é que você vai dizer para uma pessoa que Deus ama ela se ela não se ama? Como é que um namorado vai chegar para a pessoa, eu estou te amando, mas a pessoa não é amada, ela não se ama. Ela sempre vai duvidar do que você diz, do amor que você sente. Sempre. Sempre. O amor próprio é a base de todo amor. Eu nunca vou amar outra pessoa e não vou me sentir amado por outra pessoa se eu também não me amar. Porque o amor do outro soará sempre para mim como uma dúvida. Quando eu não me amo, o amor do outro sempre será dúvida e eu sempre vou me perguntar, será que ama mesmo? Porque se eu não descobrir o meu valor, como vou descobrir se há um valor no que o outro me diz, se eu ainda não descobri o valor que eu tenho? Às vezes, se desde criança eu sentir um ambiente saudável, de personalidade, quando o outro me diz, eu amo você, e eu sou saudável, então eu vou acreditar. Sabe por quê? Eu já reconheci em mim as coisas boas que aquela pessoa está reconhecendo em mim. Ela diz que me ama, mas porque eu me amo, eu já sei o que eu tenho de bom dentro de mim. Eu sei quando eu sou suficiente para uma pessoa, mas para isso eu tenho que ter capacidade de me amar. De me amar. Como eu sei que Deus me ama do jeito que eu sou? Como eu sei que Deus me quer do jeito que eu sou? Aí você vai aprender que o outro também vai te amar do jeito que você é. Você não vai se tornar uma pessoa que você não é para agradar o outro. Ele já está reconhecendo quem é você. Por isso que evangelizar é primeiro você reconhecer o seu valor, se convencer do valor que você tem. É a velha história, o que eu curei em mim, eu distribuo com as pessoas que eu encontro, sempre, com aquelas que fazem parte da minha vida. Mas
aquilo que está doente em minha personalidade, infelizmente eu também distribuo por aí. Com o meu mais humano, ou seja, com o meu mais desumano, com minha arrogância, com minha impaciência, com a minha língua que não cabe na boca. Me responda uma coisa: vocês aqui dentro dessa basílica já viram uma pessoa satisfeita consigo fazer fofoca? Você já viu uma pessoa satisfeita consigo ter inveja dos outros? Quem está feliz consigo tem admiração pelos outros também. Quem está satisfeito contigo reconhece as coisas bonitas que há no outro. Quem é resolvido consigo sabe elogiar outra pessoa e sabe que não vai se perder no elogio que vai dar. Quem é satisfeito consigo não fica falando mal da vida dos outros. Esse bando de gente fofoqueira é esse bando de gente insatisfeita, mal resolvida, mal trabalhada por dentro. E isso é gente insatisfeita, gente infeliz. Então, eu repito, você já viu uma pessoa satisfeita consigo fazer fofoca? Você já viu uma pessoa satisfeita consigo ter inveja dos outros? Não. Quem está feliz consigo tem admiração com os outros também. Nós só podemos dar aos outros aquilo que temos o costume de nos oferecer. A gente dá para os outros o que a gente se oferece. Aquilo que eu dou a você é o que eu costumo dar a mim. Porque eu falo tanto de um Deus misericordioso, por exemplo. Porque eu cresci em um lar misericordioso. Eu cresci ouvindo meu pai e minha mãe falando que ir na igreja a gente não perdia nada, que seguir Jesus Cristo não queria me deixar pobre, que procurar Jesus seria uma boa escolha, que ir para a igreja era a melhor escolha que eu ia fazer na minha vida. Eu cresci em um lar amoroso. Meu papai tem a 4ª série, minha mamãe tem a 4ª série, mas eles tinham um lar amoroso, eles se respeitavam, eles nos ensinaram a ir para a igreja, eles nos ensinaram a colocar um chinelinho de dedo no domingo e rezar. Um lar amoroso, um lar misericordioso. E é a misericórdia de Deus que é capaz de curar as pessoas em seu mundo ferido. Onde há culpa não há Deus. Onde há culpa só há o demônio. Quando você erra, não tente se sentir culpado. Tente sentir-se responsável por aquilo que você fez. Quando você errar, repito, não se sinta culpado. Tenta se sentir responsável pelo erro que você fez. E a partir da responsabilidade assumida, encaminhar-se também para o arrependimento divino. O que o diabo gosta de nos fazer sentir-se culpado. Por isso que o sentimento de culpa, e a psicologia já tem nos ajudado muito a ver isso, o sentimento de culpa é uma dor muito grande que as pessoas carregam dentro delas. Queres destruir uma pessoa? Queres matar uma pessoa antes da hora? Encha ela de culpa. Faça ela se sentir culpada. Construa bastante culpa para ela. Quer destruir o seu filho? Faça ele se sentir culpado somente às vezes que era para ele se sentir arrependido. Infelizmente, a gente faz isso com quem está perto de nós, na tentativa de fazê-los entender que erraram. Olha isso que tu fez. Olha isso. Olha o que você fez. Isso, meu povo, não resolve. A gente precisa chegar a uma pessoa que errou e dizer para ela, ao invés de ficar apontando o dedo,
Tu errou, olha o que tu fez, rapaz, olha isso. A gente acha psicologicamente que dizendo isso, a gente está ajudando a pessoa a se levantar, colocando responsabilidade nela. Não, psicologicamente não é assim que funciona. Quando você errou, ou seu filho errou, alguém errou, faça a seguinte pergunta para ele: você já viu as consequências do seu erro? Você já percebeu como foi grande as consequências do seu erro? Atingiu tanta gente. É isso que você quer para você? É isto que você quer? Isto é de Deus. Ajude a pessoa que errou, porque nos dias de hoje, todo mundo acha que quando alguém erra, a gente só tem que apontar o dedo, dar-lhe de dedo em todo mundo, brigar com todo mundo, xingar todo mundo. Não! Você já viu as consequências dos seus erros? Atingiu tanta gente. É isso que você quer para você na sua vida? Você quer continuar fazendo isso? Isso é de Deus. Agora, chegar, apontar o dedo e culpar, isso é diabólico. E é tudo que o diabo quer. E não é por menos que muitas vezes o diabo trabalha por meio de nós, quando você vê um discurso enchendo as pessoas de culpa. Ali o diabo está agindo por meio das neuroses, das psicoses de alguém que não é inteiro. Eu não sei como é que é vocês, mas tanta gente diz assim: padre, oi padre, eu estou carregando um sentimento de culpa tão grande dentro de mim. Pá, padre, eu carrego um sentimento de culpa por aquilo que eu fiz com meu filho. Eu carrego um sentimento de culpa por aquilo que eu fiz lá. Isso mata as pessoas, isso vai matando. A nossa experiência precisa ser purificada o tempo todo. A nossa vida espiritual precisa nos encaminhar o tempo todo para o amor de Deus. Eu preciso me sentir amado por Deus, por isso preciso ter amor próprio. Sem amor próprio, eu nunca vou acreditar no seu amor e no amor de Deus. Termino fazendo um pedido com muito carinho. Se alguém te colocou sentimentos de culpa dentro de ti, e você se bloqueou, ou você caminha, porque olhem bem aqui para o padre, quantas e quantas pessoas que elas começam assim na vida, e com o passar dos tempos elas vão se tornando assim. Os nossos ombros vão caindo. Para cima, aqui. Quando a gente errar na vida, te ajude te perguntando: eu errei, mas não é isso que eu quero para a minha vida. Eu não me senti feliz com isso que eu fiz, não me engrandeceu. E aí, você não vai se culpar, você não vai se sentir culpado, mas você vai se assumir e tentar dar o melhor de si. Amém? Creio ser